Tudo que você não sabia sobre a novela O Privilégio de Amar, a bombinha peniana que fez um sucesso na época das gravações, O Privilégio de Bombar. Tem também o desaparecimento de Adela Noriega, o ator que mudou completamente, quando eu vi anos depois nem reconheci. Vou falar da cena mais icônica da novela, as curiosidades dessa cena, que foi uma em que a Cíntia Clitbo raspou o cabelo de verdade numa ponte na Itália. Comentarei aqui as principais polêmicas dos atores e também os números, o sucesso e a surra que O Privilégio de Amar deu, infelizmente, na Usurpadora. Calma que a gente tem que começar pelos protagonistas, então vamos com o René Strickler, que muita gente não sabe, mas ele é argentino. A Marga Lopes, que fazia a vilã, também era argentina. Muita gente diz que depois de O Privilégio de Amar, ele protagonizou a novela O Privilégio de se Desgraçar, porque ele mudou demais. Eu passei vários anos sem ver novela por conta do mestrado, doutorado e tal. Quando eu voltei com o canal e a ver novela, um inscrito aqui, um dos primeiros inscritos do canal, o Alisson Lima, que me indicou a novela Amor Bravio, que eu assisti, muito boa, e confesso que me assustei um pouco quando eu vi ele. Não que ele esteja horrível e tudo mais, não é isso. A questão é que, como ele era um galã e tal, eu esperava que ele fosse envelhecer assim, mais ou menos nessa mesma toada. Mas não, ele foi por um outro caminho, né? Acho que também teve muito a ver, ele teve um câncer, acho que deve ter tido aí alguns problemas de hormônio, talvez possa ser isso. Ele também teve um casamento fracassado, segundo as palavras dele. Ele se divorciou depois de 18 anos e ele disse que ficou muito triste porque viu isso como um fracasso. Você concorda que separação é um fracasso ou é, na verdade, o privilégio de se divorciar? Escreva aí embaixo nos comentários. A primeira novela do René Strickler foi com a Florinda Messa, a Dona Florinda. Antes do Privilégio, ele tinha feito outras duas novelas, mas ele ganhava uma merreca. A segunda, inclusive, ele já foi ali um dos personagens principais, mas ganhava muito mal. Aí, quando ele foi fazer O Privilégio de Amar, ele começou a ganhar melhor, mas ainda assim não foi aquele valor cheio que geralmente tem os protagonistas, até porque toda La Plata foi para a Adela Noriega, Helena Rojo e o Andrés Garcia. E as polêmicas, Uziel, teve polêmica nos bastidores lá com ele? Não. Poderia até ter, né? Por exemplo, a Adela Noriega, ela é conhecida por ser atrasada. Parece que vai casar todo dia, só chega atrasada igual noiva. Você tem um parente assim? Pois é. Mas ele disse que não, que se dava muito bem com ela, até mesmo porque ela já chegava com o texto decorado. Ele fazia o mesmo, Ziel? Provavelmente não, porque ele falou que ia interpretar muito com ponto eletrônico. Inclusive, ele foi bastante humilde, coisa que, segundo ele, não é muito comum lá nos argentinos. Como ele trabalha muito, ele não tem tempo de decorar as cenas, faz uma novela atrás da outra, então ele aproveitou o programa que ele deu essa entrevista e pediu desculpas ao público pela sua má interpretação, ou seja, ele mesmo sabe que poderia dar mais de si, mas também poderá. Teve uma época que o René Strickler fez duas novelas ao mesmo tempo, de manhã fazia um personagem, de noite outro. As novelas foram Piel de Otônio, que ele fazia com a Laura Flores, e também Sueños e Caramelos, que ele fazia, adivinha com quem? Com a Chiquinha. Curioso, né? Ele começou graças a Dona Florinda e o ápice do seu trabalho escravocrata foi aí com a Maria Antonieta. Para não dizer que ele nunca brigou com ninguém, ele falou que se levou muito mal com a Vanessa Guzmán. Ele fez uma novela com essa Vanessa Guzmán, vou botar aí qual foi a novela que agora me deu branco. E segundo ele, ela foi tão insuportável que ele pediu lá pro diretor da novela tirar ele. Mata meu personagem que eu não aguento mais essa mulher. Daí, muitos anos depois, lá em 2019, ela pediu desculpa. Disse que ela realmente estava insuportável e tudo, mas era porque ela tinha acabado de entrar no puerpério ou saído. Acho que entrado, né? Ou seja, ela teve o bebê e aí veio assim uma depressão pós-parto muito profunda. O René teve 2 filhos com a primeira esposa. Ao se divorciar, ele conheceu uma outra. Essa outra já veio com uma menina, que agora acho que tem uns 15 anos mais ou menos, uns 18 por aí. E depois, sem querer querendo, ele teve uma outra filha com essa nova esposa, a menor de todos, ainda uma bebezinha, né? Quando, acho que até o ano passado era uma bebê, agora já deve
tá engatinhando, não sei. Enfim, e ele não queria. Nossa, eu compreendo, né? Porque você ser pai já com uma idade, ele já estava meio cansado. Ele falou que, nossa, para trocar fraldas, e como já trocou muitas dos filhos anteriores, já não estava muito nessa vibe. Mas é aquela coisa, né? A criança vai cagar de toda maneira, ele vai ter que limpar, vai ter que ajudar. E aí depois que nasce, você acaba se conformando e amando lá a criatura. Não, ele na verdade é uma pessoa assim, um cara muito boa praça. Será que é por isso, Ziel, que ele conseguiu trabalho lá tão rápido na Televisa? Não, o que acontece é que ser loiro no México, gente, é praticamente uma profissão, de verdade. Se você está no Brasil, está desempregado, faça o seguinte, e for loiro, vá lá para o México e lá você ganha dinheiro. Até dançando com quinceañeras, não aquelas meninas que completam 15 anos de idade, fazem aquela grande festa, que é algo muito comum no México, e os pais contratam, digamos assim, galãs loiros. Tem que ser loiro, ou seja, se eu fosse para lá, eu só ia poder vender o quê? Tamales, no máximo. O que é tamales, Zizeu? É como se fosse o abará da Bahia. E o que é abará? Aí você já quer demais, pesquise no Google. Embora o Privilégio de Amar seja a segunda maior audiência de todos os tempos aí da Televisa, de média geral, mas espera que eu vou chegar ainda nessa parte dos números, o René Strickler, ele não vira muito notícia, porque como ele não tem tantas polêmicas e tal, uma notícia recente foi que o filho dele se casou com um outro homem, né? E aí fizeram lá o casamento, e aí alguma coisa do casamento foi para as redes sociais, e muita gente ficou perguntando, ô René, como é isso? Seu filho casou, você se dá bem com o seu genro? E ele, sim, é uma pessoa muito legal, estou muito feliz e tudo mais. O filho eu achei parecido com ele, porém já mais parrudinho, né? Então talvez na verdade a genética dele já seja assim de ser mais parrudo. Eu falo do René Strickler. Talvez foi porque em Um Privilégio de Amar ele vinha ainda naquele trabalho de modelo, né? Além de modelar, fazia milhares de coisas, fazia muita coisa de jardinagem. Quando ele foi para o México tentar a vida, entrou lá numa escola, a escola da Televisa, né? E aprendeu lá a atuar melhor, bom, ou então menos pior. Ele ganhava a vida tanto fazendo ali umas fotos, como também jardinando aí, tirando a grama. Você chamaria ele para tirar a sua grama? Diga aí embaixo nos comentários. Adela? Adela? Ô Adela! Olha, eu já procurei essa Adela na Europa inteira e nunca a vi. Saiu recentemente, em 2021, uma história de que ela viveria em Miami, lá numa localidade chamada Weston. Acho que é assim, Weston. É uma parte lá que é mais exclusiva. Miami já é meio exclusiva, mas ela ainda é mais exclusiva ainda. Quem disse que a viu lá foi a Alicia Machado, a inimiga número 1 da Gabriela Spani, que pelo menos quando elas estiveram lá na Casa dos Famosos, que é tipo como se fosse o Big Brother, e ela disse que um dia caminhando por lá, viu a Adela Noriega, não tirou uma foto, não sei por quê, porque ela poderia ganhar um dinheiro, mas não tirou. Eu acho meio complicado, porque querendo ou não, ainda que seja exclusivo, Miami tem muito latino. Será que ninguém tirou uma foto dessa mulher com o preço que essa foto vale? Afinal de contas, a gente não sabe como está a cara de Adela Noriega. Muita gente fala que ela tá, digamos assim, mal cuidada e tal. Acho difícil porque ela tem dinheiro, né? Apesar que uma cirurgia plástica como tal, não acredito que ela tenha feito na cara, porque para que ela vai fazer uma cirurgia plástica se ninguém vê a cara dela? Depois saiu uma história de que ela vive em Polanco, lá no México. Também acho muito difícil ela viver lá, porque a não ser que ela não saia na rua nem para comprar uma caçola, ela compra tudo pela internet. Porque Polanco é uma área muito movimentada lá. Até eu andei lá em Polanco, então acho que também ela não está por lá, não. E saiu umas fotos do suposto apartamento dela. Olha aí, vocês estão vendo as fotos. A casa, em alguns cômodos, parece mais uma clínica. Na verdade, é que agora eles estão fazendo muito assim, né? Casas que parecem clínicas. As casas que eu fico no meu outro canal, vá lá no meu canal secundário se você não conhece. Lá eu mostro casas e hotéis pelo mundo. Uma coisa curiosa é que em uma das fotos dela aí, dessa suposta casa dela, tem um cômodo, acho que ela fica lá, o escritório dela como tal, e lá tem uma foto dela quando ela fez a novela Amor Real. Acho meio difícil que ela tenha uma foto deste tamanho lá no cômodo dela, porque a foto tá feia. Não tá feia, mas pelo que eu reparei ali, não sei, parece mais uma montagem, e também é que é uma foto que parece mais um pôster. Será que ela ia botar assim esse pôster desse tamanho na casa dela?
Não sei, talvez um fã sim. Verônica Chiarelli, que por exemplo já me pediu um vídeo sobre amor real. Assista esse vídeo que foi uma encomenda da Verônica. Você também pode encomendar vídeo aqui no canal, tá certo? É só ir aí no clube de membros, o terceiro plano, você pede o vídeo que você quiser e eu faço. Você colocaria, Verônica, esse quadro na sua casa? Eu até que colocaria, né? Tem gente que bota... Olha, eu fui numa casa na Romênia uma vez, numa casa de família, que no meu quarto tinha um pôster imenso, adivinha de quem? De Ronaldinho Gaúcho. Quando eu abri a porta que eu vi, eu quase me assombrei, quase tive um infarto. Mas o Ziel, eu estou por fora. Por que ela sumiu mesmo? É que parece que, na verdade, ela foi a terceira em discórdia do casal de presidentes, né? Tem lá o presidente do México, ele tinha a sua primeira dama, e fala que ela era amante, que teve um filho com ele e tal, esse cara roubou, quer dizer, todo político rouba a sua parte, né? Já é de lei praticamente na América do Sul e Latina, de uma maneira geral. E aí, acho que para ela não responder as perguntas dos jornalistas, porque esse rumor foi crescendo, me absorvendo, como diria a música do Peninha, ela acabou preferindo desaparecer, não disse nem tchau, ninguém nunca mais viu a cara. O que eu sei é que a Adéla Noriega deveria escrever um livro ou fazer um curso para caloteiro desaparecer. É o Instituto de Desaparecimento Adéla Noriega. Se diz a boca miúda que em um determinado momento da novela ela ficou com ciúmes de Cíntia Clítibo, que estava roubando a cena com a personagem Tamara, porque vilã a gente já sabe, né? É a vilã que leva a novela. E depois daquela cena em que ela raspa o cabelo lá em Florença, então, nossa, não deu mais para ninguém. E se diz que a Adéla então pediu aos diretores ali, produtores, escritores, todo mundo, até para os bombeiros, para diminuir um pouco a bola lá da Cíntia Clítibo e botar mais peso na personagem dela. Eu acho que ela não pediu a cabeça como tal da Cíntia, não. Acho que ela pediu mesmo, ó, colocar para fazer mais coisas. E se você vê a novela, realmente se percebe que a Tamara dá um pouco uma apagada. Cíntia Clítibo, por sua vez, foi perguntada como foi trabalhar com a Adéla Noriega e ela falou que bem, que era uma menina muito linda, muito reservada e uma verdadeira incógnita, que depois de fazer uma novela, ela simplesmente desaparecia. O nome dela devia ser Adéla Guaxinim Noriega. Se ela pediu, com certeza foi atendida, porque apesar de todas as esquisitices, a Adéla era tratada lá na Televisa a pão de ló. Eu acho que era a única pessoa ali, uma das poucas na verdade, que a Carla Estrada não passava por cima dela como um caminhão na BR. É, porque Carla Estrada, a produtora da novela, era meio brava. Dizem que é mais grossa que a perna de um elefante. Por exemplo, tem uma atriz lá chamada Adriana Nieto. Lembra? Ela fazia a filha da Helena Rojo e também lá do Andrés Garcia. Essa menina estava muito nervosa quando foi gravar com a Helena e com o Andrés Garcia, né? Os pais dela. Aí no dia da gravação, cadê que saía alguma coisa dessa menina? Não saía nada. Toda hora tinha que parar para refazer a cena. Até que Carla Estrada perdeu a paciência, que eu acho que não demorou 2 segundos para isso acontecer. Disse que deu uma bronca nela, falou assim: olha, Zia, ou tu interpreta bem, ou tu vai para tua casa. Eu te demito agora mesmo. Fez o Roberto Justus. E aí a Adriana Nieto teve que engolir o negócio lá, botou o sapatinho, você fez ali uma compenetração muito forte e disse que conseguiu sair. Depois da cena parece que foi pro banheiro e demorou bastante tempo lá. Dizem as más línguas. Não, isso é eu que estou inventando, mas acredito que, nossa, você recebeu uma bronca de Carla Estrada assim na frente de todo mundo, dos atores, dos técnicos, e imagine o climão, né? Se fosse outra, ela tinha pedido para sair, ou seja, Carla Estrada podia fazer parte do BOPE, Tropa de Elite. A Cíntia Clítibo, depois de um tempo, ela começou a querer dirigir novelas, né? E aí ela foi ser co-diretora, ali uma diretora de externas, de uma novela da Carla Estrada, acho que foi Alborada. Gente, a Cíntia Clítibo disse que sofreu o inferno. Quando ela era atriz, pelo menos o trato era um pouco melhor assim, mas depois de ir lá para essa parte da técnica, nossa, a Carla Estrada só faltava xingar todo mundo da família dela. E aí, por conta disso, a Cíntia botou a boca no trombone e falou que a Carla era uma ditadora terrível e tudo mais, desrespeitosa. Aí a Carla Estrada falou assim: bom, aí você veja, né, a gente dá a oportunidade para as pessoas e
assim que as pessoas nos agradecem. E a gente acredita depois, mas eu não preciso ser grata com ela, quer dizer, até eu agradeço pelo papel na novela e tal, mas também eu cheguei onde eu cheguei pelos meus próprios esforços, até porque a Cíntia Clitbo já era conhecida quando fez O Privilégio, né? Ela fez Ladônia lá com a Florinda Messa, a produtora. Então, eu entendo a Cíntia Clitbo. E Cíntia Clitbo, eu acho que ela não é uma pessoa muito de mentir, não. Acho que ela é muito direta. Por exemplo, na novela como tal, O Privilégio, ela não teve problema. Porém, quando ela foi fazer a novela Atrévete a Sonhar, que era um remake de Patinho Feio, ela teve um problema, adivinha com quem? Com a Vanessa Guzmán, a mesma que também tretou lá com o René Strickler. Olha, a Cíntia Clitbo, diferente do René Strickler, não perdoou a Vanessa Guzmán e falou que achava muita soberba para pouco talento, que ela se achava melhor que todo mundo, que ela não gostava que ninguém falasse diretamente com ela, e a Cíntia é como se eu quisesse falar com ela. Olha para minha cara de quem tá louca para falar com Vanessa Guzmán. Você acha que realmente o puerpério pode ser tão terrível a ponto de fazer com que a pessoa virasse esse demônio? Escreva aí embaixo nos comentários. E por falar em gente insuportável, então difícil de se lidar, sabe quem também ficou um entojo? A Adriana Nieto, ou seja, essa mesmo que quase não conseguiu falar a fala lá com a Helena e com o Andrés. Depois dessa novela ela ganhou um grande destaque e já foi protagonista da novela que veio a seguir, Loucura de Amor. E essa novela foi uma loucura. Ela fazia par romântico com o Juan Soler e Juan Soler comeu o pão que o diabo amassou com essa menina. Dizem que a Adriana pintou e bordou tanto que ela conseguiu a façanha de ser demitida no meio da novela. Ela inclusive nem queria beijar o Juan Soler, falava que a boca dele tinha sabor a álcool batizado com xixi. Ou seja, um verdadeiro climão. Aí ela saiu e muitos anos depois o Juan Soler falou que também perdoou ela. Olha que maravilha estão os argentinos, né? Dizendo que na verdade o fato dela ter sido assim tão insuportável nessa novela é porque ela estava sob a influência do marido dela na época, que era um tal de Antônio Lanes, uma coisa assim do tipo. Veja aí a foto da cara do marginal, apesar que também acho muito fácil, né? Você desfazer das suas e depois dizer que não, que foi o marido, que foi fulano, que foi ciclano. A gente tem que assumir o que a gente faz, não é verdade? E esse mau comportamento da Adriana custou muito para ela, tanto custou que depois dessa novela, A Loucura de Amor de 2000, ela só foi fazer uma outra novela em 2017, que foi a La Piloto. Quando fizeram o remake, lá, o El Triunfo del Amor, Triunfo do Amor com a Maitê e com o William Levy, quem fez o mesmo personagem que fez a Adriana foi, adivinha quem? Lívia Britadeira, que também não é a pessoa mais fácil de se lidar, né? Ela também ficou um tempo sem fazer novela, depois que quebrou a cara lá do paparazzi, que tirou foto dela na praia. Veja só como é a vida, né? Tudo está conectado. Aproveitando que tinha o privilégio de mandar se lascar, a Carla Estrada exigiu que todos os atores aprendessem as suas falas de memória, ao invés de botar um ponto eletrônico no ouvido e ficar escutando as falas, alguém lá falando. Será que é por isso que algumas atrizes que fizeram o teste não passaram? E quem foram essas atrizes, Ziel, que perderam no teste? Verônica Castro, conhecida aí pela novela Rosa Selvagem, ela também fez A Casa de las Flores aí na Netflix, e também a Susana Dos Amantes, que morreu recentemente. Acho que a última novela dela foi Se Nos Derra. Lembra que ela usava uma perucona lá? Até fiz um vídeo falando das perucas mais feias das novelas da Televisa. Me surpreendi que a Verônica Castro não ficou com o papel, porém realmente não consigo enxergar outra atriz melhor para fazer a Luciana do que a Helena Rojo. Acho que foi a melhor interpretação. É que eu não vi muita coisa da Helena Rojo, mas acredito que deva ser a interpretação mais icônica da carreira dela. E pelo que eu pesquisei, parece que Délia Fiaggio, a autora da novela, da primeira novela, ou seja, o original, que é Cristal, de lá da Venezuela, inclusive quem fez a protagonista foi a Lupita Ferrer. Lembra dela? Ela foi a sogra da Rosalinda. Quem gosta dela é SP. Também aqui um inscrito das antigas. Já quando a Maitê Perrone fez o outro remake, Triunfo do Amor, aí sim que Délia Fiaggio detestou,
porque disse que ela não tinha um porte para ser ali a personagem, né? Que era uma modelo. A Maitê é um pouco mais baixinha, acredito eu. Mas eu realmente acho que dentro ali do possível, a Maitê fez o que podia fazer. Primeiro que esse remake foi todo um carnaval, uma coisa alegórica, realmente tudo muito caricato. Sejamos sinceros, a Maitê Perrone foi muito avacalhada nessa Triunfo do Amor. Porque primeiro botaram o nome da personagem dela de Maria Desamparada. Gente, com esse nome, tem um vídeo aqui no canal em que eu falo os nomes mais feios das personagens. E claro que não podia faltar esse Maria Desamparada. Quem foi o girino que teve essa ideia? A gente tem que dar um prêmio para essa pessoa, né? E qual foi o segundo avacalhamento, Ziel? Foi botarem ela para fazer par romântico com o William Levy, depois de toda a problematização que teve quando ela fez com ele Cuidado com o Anjo. Qual foi a problematização, Ziel? Porque foram para a cama, ela era amante, ele não assumiu, aí depois a outra ficou sabendo, a mulher, e aí ele preferiu ficar com a mulher, embora ele sempre que aparece com essa mulher, ele está com cara fechada, parece que não gosta muito dela. O bom é que ela conseguiu superar todas essas dificuldades e hoje é uma atriz assim bastante reconhecida e fazendo projetos realmente muito bons. Por exemplo, a série que ela tem na Netflix, Tríada, que em português é Três Vidas, está indicada a 4 categorias no ALOS 2024. Quando é que vai ser, o Zé? Vai ser dia 5 de março, você não pode perder. Ela está indicada a melhor atriz, tem a Núria Barres como atriz coadjuvante, tem melhor série e melhor ficha técnica. Será que vai ganhar? A Maitê Perrone foi o menor dos problemas, né? Imagina como ficou a Adélia Fialho quando viu que botaram a bagaça de um vírus na novela dela em Triunfo do Amor, profetizaram o coronavírus de uma maneira bastante tosca. Não, aquilo dali realmente era uma verdadeira vergonha alheia. Mas no caso, por exemplo, de O Privilégio de Amar, aconteceram coisas que agregaram bastante para a história, como que, por exemplo, o que acontece com a personagem da Cíntia Clítibo, Tamara, que ela vai para uma ponte. Eu estou aqui na ponte onde foi gravada a parte da novela Deus Salve o Rei. Não sei se os atores vieram para cá ou se só gravou mesmo a ponte, mas enfim. E eu mostrei no vídeo da Rubi a ponte em que a Cíntia Clítibo fez a cena ápice da novela, que foi qual? Aquela que ela estava raspando o cabelo. Lembra dessa cena? Parece até a cena da Carolina Dickmann, né? Em Laços de Família. Só que a da Carolina era uma coisa mais séria. A dela não. Ela raspou o cabelo porque ela queria, a atriz, fazer uma coisa diferente nessa personagem. Depois de tanta vilã que ela já fez, para não ficar tudo igual, ela falou: Carla, o que você acha de eu raspar o cabelo? Obviamente, Carla Estrada, produtora, achou genial. Quem não vai querer uma atriz raspando a cabeça? Isso é ponto de audiência. E o Ziel, como foi que a Cíntia Clítibo teve essa ideia de raspar o cabelo? O que acontece é que ela foi ver lá uma amiga, era uma cunhada, uma parente lá e tal, e ela tava careca, a menina. Aí ela falou: oxente, mulher, por que tu raspa o teu cabelo? Ela falou: ah, sim, tem que eu tava aí com um romance muito tóxico e tal, aí eu quis tirar o karma. Aí para tirar o karma eu raspei o cabelo, que aí já muda a energia. E a Cíntia Clítibo, de relacionamento tóxico, ela entende. Afinal de contas, ela foi casada com Francisco Catorno, ele colocou chifre nela com uma modelo, ele foi para Acapulco com essa modelo lá, né, fazer as estripulias dele, o carro bateu, a menina morreu, ele quase foi preso e a Cíntia Clítibo teve que ir lá correndo às pressas para poder ajudar ele, mesmo com um chifre na cabeça. Veja só que situação, ainda por cima se
casou com ele, achou que depois de todo esse trauma, ele ia mudar. Oh, por favor, ô Cíntia Clítico, claro que não mudou. Ela falou, pronto, eu mato 2 coelhos com uma cajadada só. Eu roubo a cena da novela, eu mudo o meu karma. A Carla Estrada, de agradecimento, deu a Cíntia Clítico um colar, uma joia que a Cíntia diz que tem até hoje. A cena foi gravada na Ponte Vecchio, lá em Florença. A Carla Estrada não tinha autorização da prefeitura, né, ou seja, marginal. E aí ela falou assim, olha só, Cíntia, a polícia, a guarda fica ali de tanto em tanto tempo. Eles vão sair, eles passam mais ou menos meia hora fora. Aí você aproveita esse tempo e faz a cena. Mas só dá para fazer uma vez, né? Porque não tinha como replantar o cabelo nela. Então ela foi lá e esperou a guarda sair. Quando a guarda saiu, ela foi para uma parte da ponte, a câmera ficou em outra, num lugar assim, um pouco escondido, e ficou gravando tudo. E os italianos, os turistas sem entender patavina, chegaram perto lá dela e ela falou, pronto, esse povo aqui vai estragar a minha cena. Aí disse que ela botou assim uma energia para o povo se distanciar, não mexa em mim, não toque em mim, e eles achando que era uma performance ou então que ela estava realmente mais louca que uma cabra. E acredito que é a cena mais antológica que essa versão tem. E na versão do SBT, Osiel, teve alguma coisa que se tirou proveito? Olha só, na do SBT quem fez a protagonista foi a Bianca Castanho, já a protagonista madura foi a Beth Coelho. Nossa, muito boa. Eu acho que foi bem feita, dentro das possibilidades. Ela foi dirigida pelo Erval Rossano, juntamente com Maiara Magri. Ele adoeceu, então na verdade foi ela que acabou tendo que dirigir tudo, pelo que ela conta. E já o galã dessa novela foi, adivinha quem? O Bato Donatella. Bato não, o Dado Dolabella. Algumas pessoas gostam do Dado, outras mulheres não gostam. Por exemplo, a Luana Piovani e as outras mulheres que ele bateu, quase quebrou a cara, provavelmente não gosta dele. Obviamente que não. Por um acaso, eu vi ontem um vídeo da Luana Piovani, né, falando que o Dado Dolabella não é nada, que ele não tem nenhuma música de talento. Qual é a música que você sabe do Dado Dolabella? E a pior coisa, sabe o que é que é? É que eu sei 2 músicas do desgraçado. E eu gosto das 2 músicas. Uma se chama Rolex, né, que ele fez lá na Fazenda junto com a Dani Carlos. Nossa, que música boa, para falar a verdade. E a música que ele fez para a abertura da novela Cristal também é muito boa. Segundo a Luana Piovani, o Dado deu uma entrevista dizendo que ele fazia as coisas que ele fez porque na época ele comia carne. Então que a carne dava esse instinto. Olha, realmente não colou, viu, da Dolabella? Se você dissesse o seguinte, é que tem muito tempo que eu não como carne, aí eu poderia acreditar, porque se a pessoa está muito tempo passando fome, 3 dias sem comer absolutamente nada, aí realmente a pessoa perde o juízo. Mas não, se você comia carne, o melhor que você tinha que fazer era sentar, descansar e fazer a digestão, e não ficar batendo lá nos outros. Você acredita no arrependimento aí de Dado Dolabella, na mudança dele? Eu só acredito no dia que ele fizer um CD com 10 músicas maravilhosas em homenagem a Maria da Penha. Bora ver se isso acontece. E por falar em Maria da Penha, quem também esteve em O Privilégio de Amar foi a Sabine Mussier, que, nossa, olha, aquilo dali é uma coitada, viu? Todo mundo consegue passar ela para trás. Ela consegue ser enganada até pelo solzinho do Teletubbies. Nunca vi uma coisa como essa. Com a novela, ela fez muito sucesso, porque ela já tinha feito algumas novelas, fez uma coisa em Luz Clarita, também lá em Maria Isabel. Ela fazia o que lá nessas novelas? Eu não sei, acho que era a música do Cocô do Cavalo do Bandido, porque eu não lembro dela lá. Na Televisa havia um programa que encontrava pessoas, tinha lá um investigador e tal, era toda uma equipe, tipo aquela coisa que o Gugu também fazia, né? Esqueci como era o nome do quadro. Então ela pensou, bom, como eu agora estou famosa, com certeza o programa vai querer pegar o meu caso e aí vai botar empenho. Já pensou? Eu conheci meu pai na televisão. A mãe falou para ela que ela tinha perdido o rastro do pai, porque foi lá na Alemanha, ela tinha ido lá, acho que a mãe foi lá fazer alguma coisa no estudo, conheceu lá um alemão, aí engravidou da Sabine Mussier, mas depois com o Muro de Berlim, a queda, o homem desapareceu. E aí ela marcou uma reunião com o pessoal do programa. No dia que ela estava indo para a reunião, no dia não, na hora mesmo, a mãe dela falou assim, Sabine, minha filha, peraí, que tem uma coisa que eu preciso lhe falar. Ela mentiu. O pai da Sabine Mussier não era alemão, coisíssima nenhuma. Aí depois ela falou que o pai, na verdade, era o homem que ela achava que era o padrasto. Mas é que na época, a sociedade muito conservadora do México não ia entender. Então, depois que ela foi para a Alemanha, que ela se acertou com um homem, só que aí já ficou muito estranho, né? Como assim ela se acertou, mas ela já estava grávida? Então, por isso que resolveram mentir. Isso disse a mãe, mas aí a Sabine Mussier finalmente deu uma esperteza na cabeça, fez o teste de DNA e viu que o padrasto não era o pai. Quer dizer, fez não. Quando ela disse que ia fazer, a mãe falou, não, espera,
Ele também não é seu pai, não. O seu pai é, na verdade, um homem que morava a 14 quilômetros da casa dela, né, que eles tiveram uma vez e tal, e aí ela foi conhecer o pai já estava com a família, o pai não deu tanta atenção. Imagine que situação. Ou seja, o privilégio de se despertar. Com isso, a Sabine passou muito tempo sem falar com a mãe dela, mais ou menos como acontecia na novela. Lembra lá que a Cristina não falava mais com a Luciana quando descobriu que foi abandonada? Só voltou a falar depois que a mãe levou um tiro por ela, olha só. E quem fez o papel da Sabine Musier no Brasil foi a Bárbara Paz. O homem casado que traía a esposa era interpretado pelo Andrés Garcia. E lembra qual era o nome do personagem dele? Também era Andrés. Por quê? Porque, na verdade, ele estava interpretando a ele próprio. Quando ele fez O Privilégio de Amar, ele tinha entre 58 a 59 anos. Eu achava que era menos. E naquela época ele ainda pegava todas, passava o rodo na enchente. Segundo ele fez as anotações no caderninho, ele pegou durante toda a sua vida 1.600 mulheres e não morreu de gonorreia. Eu acho que é a coisa mais impressionante do mundo. E morreu do que, Euseu? Morreu com as complicações que ele teve. Ele tinha um problema na coluna porque quando ele era jovem ele tinha muita brigava com as pessoas na rua, ia preso. William Levy, perto de Andrés Garcia, pode ser considerado semi-virgem. Mas veja só como é a coisa, quando ele completou 50 anos ele teve câncer de próstata. Então com isso o negócio não levantava mais, saía fumaça, mas não alçava voo. Então aí com essa situação ele recorreu à famosa bombinha peniana, que era uma cirurgia que botava o negócio lá, ele aperta um botão e o negócio levanta como se fosse um foguete. Quando ele fez O Privilégio de Amar, ele já usava a bombinha, então essa era a sensação, porque todo programa de televisão que ele ia para divulgar a novela, né, a fazer as entrevistas, sempre perguntavam isso para ele e ele não tinha o menor constrangimento de falar que fez sim. Ele inclusive já mostrou como funcionava essa bombinha em um dos programas. Ao total, ele teve 3 bombinhas. A primeira só aguentou 2 meses. Por que o seu? Era má qualidade do negócio? Não, o negócio é porque o uso estava muito excessivo. Assim que ele botou a bombinha para testar, ele já programou um surubão de Acapulco e nesse surubão foram 7 mulheres. Diz que chamou até as amigas, falou: ô amiga, vem cá, me dá aqui uma ajuda para ver realmente aqui se o negócio funciona. É o teste do Inmetro. E aí realmente o teste do Inmetro deu certo, mas claro, usando tanto só durou 2 meses. A segunda bombinha ele conseguiu fazer durar 4 anos. E a última, ele morreu com a última, mas a última já estava ali mesmo de enfeite. Porque além do câncer que ele conseguiu vencer, depois ele teve leucemia. Ou seja, praticamente morreu de junta, né? Junta tudo e joga fora. Muito complicado, parece eu. Ele morreu esse ano com 81 anos. Já não conseguia nem sequer se mexer. Mas não foi por isso que ele parou de transar, não. Até porque ele não precisava se mexer muito para transar, né? Era só apertar lá o bagaço. O negócio é porque com o coronavírus e com a saúde tão debilitada, nossa, se ele tivesse relações, era muito provável que ele pegaria e aí ele ia morrer mais rápido ainda. Apesar desse privilégio de transar, segundo a Carla Estrada, parece que ele não fez estrago na produção não, muito pelo contrário. Diz que quando chamou ele foi o primeiro a aceitar. Não, eu vou com certeza, faço sim. E disse que era uma pessoa assim que não deu nenhum problema para ele. Eu até achei estranho, porque Carla Estrada elogiando assim tanto uma pessoa, um ator, sendo ela tão braba, fica então o questionamento, né? Será que a Carla Estrada teve o privilégio de conhecer a bombinha do Andrés Garcia? Não sabemos. O Privilégio de Amar fez um sucesso estrondoso, é a segunda maior audiência de todos os tempos da Televisa, com 34,8 pontos. E é uma coisa assim impressionante, por quê? Porque antes dela estava passando A Usurpadora. E assim, A Usurpadora foi um trancaço, como eles dizem lá no México, acho que foi 32 pontos, uma coisa assim do tipo. E conseguiu ainda superar algo que ninguém esperava. Embora eu acredito o seguinte, que esse horário da Usurpadora, como já estava muito forte, já estava preparado para receber o Privilégio de Amar. Então eu acho que o Privilégio de Amar, na verdade, surfou um pouco aí nas ondas. Tecnicamente falando, o Privilégio de Amar é bem mais bem feita que A Usurpadora. Você vê que tinha ali um orçamento maior, né? Eles também fizeram assim, algumas elaborações diferentes, como por exemplo um plano sequência na abertura. Muita gente ama a abertura do Privilégio de Amar. Eu na verdade não gosto tanto. Por quê? Porque embora seja interessante, né, uma abertura sem corte, né, acho que tem um corte lá, mas a gente não percebe. A câmera vai seguindo os atores, caminhando, passando. Embora a intenção tenha sido muito boa, eu não gosto muito porque dá para perceber ali o ensaio.
né? Quando eles fazem aquelas caras e bocas para mostrar que essa personagem é má, essa personagem, esse é o vilão, esse é o bom, esse vai ser o triângulo amoroso. Tudo isso eles mostram lá nessa abertura, porém de uma maneira assim tão ensaiada e tão alegórica, tão específica, que eu acho que ela fica um pouco caricaturesca. Por exemplo, eu gosto muito mais da abertura da Usurpadora, acredito que tenha mais qualidade. A música, por exemplo, da abertura era cantada pelo Mijares, que estava meio escondido depois de se separar da Lucero, e a Lucero também esteve na música, fez uma participação especial e ganhou o prêmio TV e Novelas como a melhor música do ano, o que eu acho uma injustiça assim realmente abissal, porque a música de Pandora, na minha opinião, também é melhor. Embora seja verdade que a música do Privilégio de Amar até hoje é muito cantada lá no México, tanto em casamentos como também em festas de debutantes. Olha, ao total foram 14 indicações para o Privilégio de Amar e 8 para a Usurpadora. Dessas 14, o Privilégio ganhou 12. Veja aí se você acha uma injustiça ou não. O Andrés Garcia, por exemplo, ele ganhou o prêmio de TV novela de melhor ator do ano, concorrendo com Fernando Colunga. Eu realmente acho que mereceu, que Fernando Colunga a gente gosta do mar, mas vamos combinar que ele, inclusive, gente, Fernando Colunga está concorrendo a pior ator do ano no Desgraciado, que acontece aqui no canal, também vai ser em março. Porque realmente a interpretação dele esse ano, nossa, foi de doer na vesícula. A Marga Lopes, que fez a vilã Ana Joaquina, não era assim? Ela concorreu com a Libertà Lamarque na categoria de primeira atriz e ela ganhou. Olha só, é que aquela coisa, né? A interpretação dela é muito boa, mas curioso, porque embora ela tenha sido uma vilã terrível, ela fazia maldades e a véia morreu se queimando lá e não quis pedir perdão de jeito nenhum, ou seja, ela não sucumbiu àquela coisa do vilão que tem a redenção, não, ela morreu sendo má, que é algo interessante. Porém, curiosamente, a personagem não entrou assim, não se tornou uma personagem icônica, como, por exemplo, a Vovó Piedade. Eu acho que o que acontece é que a Marga Lopes fez realmente muito bem, porém, talvez faltou algumas frases assim que ficassem na memória do espectador, ou talvez um pouco de carisma da parte da personagem, um pouco de um humor talvez ali. Era uma personagem muito dura, mas ela fez excepcionalmente bem, mas acho que por isso que ela fazia tão bem que eu acho que na verdade as pessoas realmente tinham tanta raiva que não conseguiu se vincular muito com a personagem, como acontece com algumas vilãs, né? Como é o caso da Carminha, da Nazaré. No Brasil, quem fez esse personagem foi a Eliana Kutman, que é boa, porém aí sim, a personagem da Eliana Kutman foi muito mais, digamos assim, desmembrada, no sentido de que não tinha a força, a intensidade que tinha a da versão lá do México. Já em Triunfo do Amor, quem fez essa personagem foi a Daniela Romo, que eu acho uma boa atriz, mas eu não gostei muito porque parecia um carnaval. Primeiro, aquelas roupas que a Daniela Romo usava em O Triunfo do Amor, parecia que era de 1930, ou seja, tinha ali uma incoerência. E ela morreu com 81 anos, vítima de uma complicação, uma infecção de gastrotomia, porque ela fumava muito, nisso teve alguns problemas, infartou. Nesse infarto ela foi para o hospital, passou lá 3 semanas nessa coisa assim, né, bastante mal, até que depois teve uma arritmia cardíaca e veio a falecer. Antes dela morrer, obviamente, 1 ano antes, ela deu uma entrevista juntamente com o seu neto, e ela falou nessa entrevista que agora estava amando. Com 80 anos, ela encontrou um namorado bem mais jovem do que ela, não vi quem era o namorado, mas ela falou que era muito mais jovem, e aí o neto do lado, o menino já grande, acho que uns 25 anos por aí, falando assim com a repórter, mas eu não estou gostando desse relacionamento da minha avó, eu acho que não tá legal. E a mulher do lado, eu falei, gente, mas que coisa mais constrangedora esse daqui. Aí depois eu fui ver que, na verdade, ao que parece, o neto dela queria ser cantor, e aí a Marga Lopes teve essa ideia de fazer essa coisa que estava com um namorado novo, porque isso atrai muita mídia, e aí poderia dar uma mídia para o neto que estava começando aí a carreira de cantor. E o cantor deslanchou, e parece que não, que nunca mais eu ouvi falar. Mas bom, apesar de toda essa surra que o Privilégio de Amar deu na Usurpadora, com o tempo, né, se viu que a Usurpadora conseguiu ser a 3ª novela mais vendida do mundo, inclusive tem vídeo sobre ela, assista, enquanto que o Privilégio de Amor não entrou na lista das 40 mais vendidas, mas eu acredito que é porque a maioria dos países preferiram fazer uma versão. A única categoria de atuação
gravação que o Privilégio de Amar perdeu, ator jovem. Quem estava indicado nessa categoria era o René Strickler e ele perdeu para o Guy Ecker, que estava competindo aí com ele por conta daquela novela A Mentira. O que me parece também um pouco fora de lugar, porque tanto o Guy Ecker quanto o René Strickler nesta época já tinha mais de 30 anos. O ator jovem era para ser assim, um de 20 e tal. Por exemplo, a Gabriela Spani, que não ganhou nada, saiu chupando o dedo da premiação, porque ao invés de botarem ela na categoria de atriz jovem, juntamente com a Adela Noriega, por exemplo, e com a Katy del Castillo, colocaram ela para competir, adivinha com quem? Com Helena Rojo, que foi a protagonista madura de O Privilégio de Amar. Decidi vir aqui abrir um parêntese, porque ontem, sábado, dia 3 de fevereiro, infelizmente, a Helena Rojo veio a falecer vítima de câncer de fígado. Ela tinha 79 anos, mas fica como consolo o fato de ela ter realmente marcado as artes narrativas do México, tanto cinema quanto teatro, quanto televisão, que foi o que fez com que ela fosse conhecida internacionalmente. Eu gravei esse vídeo, tudo que eu falei sobre ela anteriormente foi antes deste dia fatídico da sua morte, que é então uma prova de que realmente ela fez parte aí da história das telenovelas. Contigo aprendi a ver a luz del outro lado de la luna. Contigo aprendi que tu presencia no la cambio por ninguna. Dios mío, a veces es un poco difícil hacer esto, pero se los agradezco mucho. Assista ao Prêmio Allos para você ver se a gente já cometeu alguma injustiça. Conte aí embaixo nos comentários, você gostava do Privilégio de Amar? Como é que estava a sua vida nessa época? Ou você preferiu o Triunfo do Amor? Ou então a própria Cristal, gostava de Cristal? Você arriscaria a sua cara para passar ali 2, 3 horas com o Dado Dolabella? Também bote aí embaixo nos comentários, tá bom? Se inscreva na bodega do canal, não tá inscrito por quê? Isso que te custa? Por falar nisso, se quiser saber quais foram esses lugares que eu passei aqui, que mostrei nesse vídeo, faça parte do Clube de Membros. Lá você paga R$ 1,99 no plano mais barato e aí eu saio mostrando esses lugares e contando coisas da minha vida, experiências, dou conselhos, o conselheiro, o Pacientes del Alma. E se você quiser participar da academia, ver as aulas que tem lá sobre interpretação, direção, fotografia e tudo mais, e ainda poder voltar no Prêmio Allos do ano que vem, é só você fazer parte do plano 2, tá certo? Vou deixar o link aí embaixo no primeiro comentário. E no mais, fiquemos agora com o privilégio de mandar o Acabou Marginal, que você pode mandar fazendo parte do Clube de Membros. Acabou Marginal. Acabou Marginal.